No vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer esse bolo delicioso de pedaço no sabor de leite ninho com brigadeiro. Essa fatia é perfeita para você fazer, vender e lucrar demais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de receita, já aproveita, se inscreva no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo. Então, bora para a receita! E para essa fatia de bolo eu vou usar a minha tradicional massa manteigada de chocolate. E ela é bem simples, como eu já falei para vocês, como eu já até ensinei aqui no canal outras vezes. Essa é uma massa super fácil de fazer, que é só misturar todos os ingredientes com um fouet, com uma espátula ou com a colher mesmo. Não precisa de liquidificador, nem de batedeira, só se você quiser mesmo. Porque é só ir adicionando os ingredientes em uma travessa ou um bowl e ir mexendo delicadamente até a massa se incorporar e ficar bem bonita. Na hora de colocar a farinha de trigo, vai colocando aos pouquinhos, peneira um pouco, mistura. Porque a intenção dessa massa é ela ficar bem fofinha, porque para uma fatia de bolo a massa tem que ser bem gostosa, bem levinha. Então tem que ter um cuidado a mais aí nessa parte. Mas não é nada que tem muito mistério, é só ir colocando aos poucos, mexendo devagar e tá pronto. Por fim, coloca o fermento próprio para bolo, mexe delicadamente, a massa vai ficar assim bem bonita e brilhosa. Aí eu tô utilizando a minha forma, ela tem 25 centímetros de diâmetro por 5 de altura. E é normal, a massa do bolo vai ficar mais fininha mesmo, porque vai ser de camada com uma camada de recheio. Agora é só levar para assar. Enquanto a massa assa, a gente vai fazer o recheio do bolo e a cobertura. O recheio é de leite ninho, é um brigadeiro tradicional mesmo, com leite condensado, creme de leite e leite ninho. Que pra mim foram exatamente 15 minutos mexendo na panela. Vai ficar nesse ponto aí, um ponto um pouquinho mais mole, porque eu quero um recheio mais cremoso. Depois é só embalar com plástico filme. E agora para cobertura eu vou fazer um brigadeiro que vai leite condensado, creme de leite, cacau em pó. Eu tô usando 50%. E esse recheio também foi exatamente 15 minutos mexendo, ele vai ficar nesse ponto aí. E é só embalar direitinho. Já mostrei em outros vídeos como que eu faço. E agora, depois de esperar tudo já ter esfriado 100%, desenforma o bolo e corta ele bem no meio. Aqui eu tô usando um nivelador de bolo, mas se você não tiver em casa, pode usar uma faca, uma linha, o que você quiser. Na própria forma que eu assei o meu bolo, eu vou usar 2 plásticos para fazer a prensagem desse bolo. O que eu tô usando é aqueles de supermercado mesmo, aqui ele se chama bobina, saquinho de fruta mesmo, aqueles de frutaria, e vende em loja de embalagens. Coloquei o plástico, adicionei a primeira camada de massa e agora eu vou umedecer ela muito bem com a minha caldinha de água e leite condensado que eu já ensinei aqui no canal. E agora eu vou pegar muitas colheradas do meu recheio de leite ninho, eu vou usar tudo, lembrando que eu usei 2 receitas, eu usei ela inteira porque eu quero um bolo bem recheado. Adicionei as colheradas e com a minha colher mesmo eu vou dando uma alisada aí pra ficar bem nivelado esse recheio, pra ter certeza de que vai ficar no corte bem bonito. E aí depois de deixar bem lisinho, a gente vem com a última camada de massa, pressiona bem ela pra grudar bem no recheio e agora umedece com o restante da calda. Como eu gosto do meu bolo bem úmido, só uma bisnaguinha de calda não deu, então eu tive que fazer mais metade. Quantidade de calda fica a seu critério, se você gosta de um bolo mais molhadinho, umedece mais, se você gosta menos, umedece só um pouquinho. Agora que o bolo já tá recheado, é só embalar ele com o próprio plástico, mas eu também quis colocar o plástico filme. Agora esse bolo vai gelar no congelador por 2 horas ou na geladeira por umas 4 horas. Retira o plástico filme e desenforma o seu bolo em algum prato, alguma bandeja que você tiver aí. Nessa hora tem que ter bastante delicadeza pro bolo não desmoronar nem quebrar. Retira a forma delicadamente e os plásticos também. Ali o meu recheio ficou um pouquinho arrepiado, mas depois eu vim com uma espátula dando uma alisada nele pra ficar mais bonitinho. Fazer o corte do bolo, a gente mediu mais ou menos que cada pedaço tivesse aproximadamente 6,5 centímetros. E na forma de 25 centímetros renderam 12 pedaços. O tamanho é você que escolhe também. Quanto maior for o pedaço, menos vai render o seu bolo. Quanto menor for a fatia, mais ela vai render. E aí nessa hora você tem que saber calcular direitinho o seu produto para ver se você não tá levando prejuízo. Eu indico que você corte em mais fatias e cobrar um pouco mais barato, mas de um preço justo, que você não tenha prejuízo e tenha um lucro, do que cortar os pedaços bem grandes e ter que cobrar bem mais caro. Porque esse modelo de fatia é bem caprichado, dependendo do tamanho que você corta, um pedaço só pode pesar até 400 gramas. Então fica completamente fora da realidade você cobrar aí uns 35 a 40 reais em um pedaço de bolo. Mas o importante é fazer as contas. Se você achar mais fácil também
também cobra por quilo, porque não tem jeito das fatias ficarem exatamente do mesmo tamanho e peso. Então, por via das dúvidas, cobra pelo peso. Aqui no vídeo eu tô usando uma embalagem mais paralela, ela não tem a qualidade tão boa, só que eu vou indicar para vocês usarem a G630 da Galvanotech, porque ela tem qualidade, a trava dela é ótima e você vai ter bem mais segurança na hora de fazer as suas entregas. E a validade de um bolo de pedaços desse jeito aí é de até 7 dias bem embaladinho dentro da geladeira. Como esse bolo não tem nenhuma fruta no recheio, ele tem a validade maior. Só que nesse caso vai depender se você colocar a fruta na decoração. Aí eu indico que você não corte a fruta no meio. Só se você for vender praticamente no dia e não tem problema. E aí, no meu caso, para finalizar a decoração, eu coloquei no saco de confeitar o recheio de brigadeiro que eu ensinei para vocês. E fui fazendo esse zigue-zague meio aí na cobertura que eu achei que ficou bem bonito. Coloquei metade de uma barra de chocolate e um moranguinho. E esse foi o resultado. As fatias ficaram incríveis, bem chamativas, suculentas. Ficou parecendo demais aqueles bolos de vitrine. E como a pessoa come primeiro com os olhos, essa daí tá valendo super a pena. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então se inscreva no canal e deixa seu like aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo!